E eu vou marcar vocês aí no link, depois eu mando para vocês, tá? Quem quiser acompanhar. Lembrando, vocês têm que fazer aí centenas de exercícios, né? Para garantir lá uma notinha boa na prova. E eu quero ajudar vocês a chegar nessa centena. Hoje vamos fazer aqui uma listinha muito parecida com a prova, tá? Muito parecida mesmo. Essa aqui tem 10 exercícios, vamos ver se na prova vai ter 10, vai ter um a mais, um a menos. E vamos junto lá então, tá? Já tá gravando aqui, já estamos online, então partiu, deixa eu tirar o olá aqui, depois falas gerais aí eu converso com vocês na aula, que vai continuar depois daqui dessa nossa live, que eu vou tentar fazer breve. Tá? Deve estar todo mundo aí sem dormir, acompanhando a nossa amada fadinha, nos fez sorrir, nos fez chorar, nos trouxe emoção, olhamos as ondas do Medina, já eram 3 e pouca da manhã. Então, assim, dormir não precisamos mais, né, moçada? Já vimos que dá para segurar a onda. Se os japoneses não dormem, a gente também não dorme, né? Eles estão tudo acordados lá na noite, então vamos seguir lá. E no meio disso, né, entre uma prova olímpica e outra, a gente estuda uma matemática aí. Beleza, galera? Então vamos junto aí. Se vocês não têm a lista, eu vou colocar depois no link da descrição do vídeo aqui, tá? Agora eu não coloquei ainda. Para os meus alunos aí que eu convidei, eu disponibilizei lá no Teams. E vamos junto, tá? Então vamos lá, para não perder muito tempo aqui. Boa tarde, galera que está chegando aí com o meu pequeno delay aqui que eu compartilho as telas, mas eu tô vendo vocês aqui no chat. Qualquer dúvida aí, se eu estiver fazendo errado, vocês por favor me corrijam. E vamos junto, depois eu conto mais histórias para vocês. Agora é matemática, moçada, vamos lá. 10 exercícios na sequência, segura a cadeira aí, ninguém solta o mouse de ninguém. E vamos junto, derivada de... Deixa eu só aumentar aqui a minha lista, galerinha. Porque o tio aqui precisa enxergar uma letrinha um pouquinho maior. Agora sim, agora eu voltei com tudo. Aqui. A função é menos 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 10. O que a gente sabe, né, moçada? A gente sabe o seguinte, ó, se eu tenho uma função que é ax na n, tá? Se eu tenho uma função que é ax na n, a derivada dela vai ser n vezes ax na n menos 1. Tá? Essa é a regra aqui básica que a gente vai usar para derivada. Então nessa primeira prova vamos trabalhar só com essa daqui, não vai entrar logaritmo, não vai entrar função trigonométrica, função exponencial, nada disso. Função do tipo ax na n, né? Isso pode vir num monômio, pode vir num polinômio, como é esse exercício. Então vai lá, moçada, se a cabeça tá boa, e eu vou fazer assim, ó, pula para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Pula para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Derivada de uma função linear é só constante, né? O coeficiente angular. E derivada de constante é 0. Então vem comigo aqui, 3 vezes menos 3 dá menos 9, tirou 1 do expoente, x ao quadrado. 2 vezes 4 é 8, 8x. Derivada de uma função linear é o coeficiente angular. Essa é a derivada, tá feita a primeira para ninguém zerar a prova aí, tá? Na hora da prova lá, como as provas vão ter vínculo com a data de nascimento, ao invés de ser 3 aqui, vai ser m vezes o x, depende do mês que você nasceu. Ao invés de somar 3x, vai ser a vezes o x, o a sendo o teu ano. Coisas desse tipo, assim que vai estar a prova lá para todo mundo acertar. Beleza? Então vamos para o segundo, bora. Essa aqui é bem trabalhosa, já veio na segunda aqui para deixar o pessoal achar que está muito feliz, já ficar um pouco mais tenso aí na hora, né? Se a função é menos 5 raiz sétima de x ao quadrado, como é que eu derivo isso aqui? Tá? Qual é a derivada disso? Essa é a questão 2. Tá? Menos 5 raiz. Então, ainda tem um comentário. Não pode a resposta ter expoente negativo, não pode a resposta ter expoente fracionário e não pode a resposta ter raiz no denominador. É isso que pode dificultar um pouquinho lá a nossa solução. Então, a primeira coisa, já que a gente está derivando f de x, né, sendo uma função ax na n, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever o f de x como ax na n. O a é menos 5, o x está lá, e o n, o expoente dele, vai ser menos 2 sétimos. Por que isso, moçada? Lembrando lá aqui, ó, raiz enésima n de a na m. O que vai aparecer aqui, galera? Vai aparecer no denominador do expoente fracionário o índice da raiz.
tá? Então isso aqui, ó, é uma coisa importante que a gente precisa usar essa propriedade aqui. E se estava no denominador, ficou o menos aqui em cima. Agora vamos derivar. Agora partiu lá derivar, f' de x. Então eu tinha menos 5. Quem é que vai multiplicando lá na frente? É o menos 2 sétimos. Menos 2 sétimos. E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer x na menos 2 sétimos. Menos 1. Eu tenho que descontar 1. Galera, ao descontar 1 e é fração, então eu já vou usar a fração equivalente que me interessa. 7 sétimos. Por quê? Porque aí o denominador está igual, eu só diminuo em cima, menos 2 menos 7 vai dar menos 9. Melhora mais um pouquinho lá então, menos 5 vezes menos 2 deu 10 sétimos aqui. X na menos 9 sétimos. Estaria certo se não tivesse aquele detalhe, não pode expoente negativo, não pode expoente fracionário, não pode raiz no denominador. Então vamos se livrando dessas coisas aos pouquinhos. F' de x não pode expoente negativo, então eu mando o x lá para baixo. 7x na 9 sétimos. Não pode expoente fracionário, transforma a fração numa raiz. 7x, o índice da raiz é o denominador. Então aqui tem o 7 e aqui temos 9. O que mais? Não pode expoente fracionário. Eu me livrei. Não pode raiz no denominador. Agora aqui, galera, é o racionalizar o denominador. Como é que eu faço isso? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Qual é o número que eu vou escolher aqui para ficar mais legal? O raiz de x. Raiz sétima. Tem que ser o mesmo índice. Por quê? Porque eu quero me livrar desse raiz sétima aqui de baixo. Então eu vou multiplicar por raiz sétima também. Só que não é só copiar o índice que está lá dentro. Eu vou colocar um x, copia o x que está lá dentro. Só que agora, galera, visionário, hein? Visão aí, além do alcance, ó. Eu tenho que juntar uma quantidade de x para que vire um múltiplo de 7, para eu poder simplificar a raiz. O próximo múltiplo de 7 é o 14. Está faltando quanto para o 14? Está faltando 5. E aí, olha só, acompanha aqui a viagem, ó. Tá? Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, não mudou nada. Ali ficou, então, 10 raiz 7 de x na 5. Esse aqui é o numerador. E agora lá embaixo, galera, ó, tinha o 7 ali, tudo bem, deixa o 7 quietinho lá fora. Agora, para juntar isso aqui, ó, mantém o índice da raiz, 7, e soma, né, os expoentes ali, ó, 9 mais 5. Porque vai ficar x9 é x5, x na 14. Isso aqui é x na 14 sétimos. Né? Se eu quisesse colocar como expoente fracionário, ó, 14 sétimos, simplifica, dá 2, x ao quadrado. Então toda aquela viagem ali virou x ao quadrado. Essa é a resposta final, moçada. Abraça aí, parte para a medalha de ouro. Tudo bem, medalha de prata é uma boa também. Não precisa tirar 10, então. Essa questão valia 1 ponto? Tira 9. Boa nota. Mas não erra, né? Estou dizendo para vocês que vai cair isso, estuda isso, cara. Tá? Pede ajuda aí dos universitários, dos monitores, do canal Matematizum, do professor aqui, né? Pede ajuda para o pai e para a mãe. Quando a gente está em momento difícil, a gente pede ajuda do pai e da mãe, vê se eles podem te ajudar aí nessa questão. Se não pode, galera, vamos aprender direitinho como faz, tá? E depois fazemos de novo. Tudo bem? Bora junto? Boa tarde, toda essa galera bonita aí no chatzinho que eu tô acompanhando aqui também, com um pequeno delay. Tudo bem? Mas eu tô na onda aqui, tá? Tinha cumprimentado os Gabriéis, o Guilherme, a Ana Luísa, a Carla, a Luísa, a Marina. Sensacional. Marina Ribovski, chegaram 300 livros para um programa de extensão da UDESC. Sensacional, com o Cefid, parceria tua. Então vamos ter 300 crianças sorrindo aí pela tua ajuda, hein? Demais, demais. Adorei isso aí. Vamos pro próximo aí. Esse foi o intervalo comercial entre uma conta e outra. Vamos para terceira questão aqui. Terceira questão, bora. Terceira questão. Dada a função menos 1/3 de x ao cubo, vamos escrever ela, menos 1/3 de x ao cubo, mais 3/2 de x ao quadrado, mais 3/2 de x ao quadrado, menos 2x mais 1, menos 2x mais 1. Agora, muita atenção para o que está escrito aqui, ó. Qual a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto x igual a 0? Qual a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto de x igual a 0? O que está sendo pedido ali, moçada, é o seguinte, ó, qual é a derivada quando x vale 0? É isso que está perguntando. E essa é a pergunta lá que quer saber. Então, inclinação da reta tangente ao gráfico para um determinado ponto,
é calcular a derivada naquele determinado ponto. Então, a primeira coisa aqui, moçada, se essa aqui é a função f, vamos calcular aqui o f'. Tá? Vamos calcular o f' de x aqui. E o f' de x vai ser... o 3 vem para frente multiplicando, tá? Essa parte aqui. Olha só, qual é a vantagem do 3 vir para frente multiplicando? É que vai cancelar com esse 3 aqui de baixo. Vai ficar assim, ó, menos 3 vezes 1/3, x na 3 menos 1. E o 2 vai para frente multiplicando. 2 vezes 3/2 vezes x na 2 menos 1. Derivada de uma função linear. Essa aqui eu já vou pular direto, né? Dá menos 2. Derivada de constante dá 0. Então, a derivada para qualquer valor de x, já que ela é uma função, ficou assim, ó. Corta o 3 com 3, menos x ao quadrado, mais, corta o 2 com 2, 3x menos 2. O que ele quer saber lá? A derivada quando o x vale 0, acaba o x, né? Sobrou só menos 2. Tá? Então a derivada quando o x vale 0, que é um atalho aí bem gigante, só precisava olhar a derivada do termo independente aqui, ó, do menos 2. A derivada do termo linear, perdão, para chegar num termo independente que não depende do x, porque quando eu substituir o x por 0, acaba tudo que tem x, e sobra só o menos 2. Então é uma inclinação menos 2, a reta tangente daquela função que eu não sei qual é. Quando chega lá em x0, a reta tangente é uma reta com inclinação negativa, menos 2. Beleza, moçada? Vamos para o próximo aqui, quarto exercício. Vamos junto. Quarto exercício, vou arrastar para cima aqui. Beleza, o quarto exercício agora, vamos junto. Dada a função parará, encontre o valor de x dos pontos extremos, indicando qual remete a máximo e mínimo. Opa, 4 também já veio nervosa a questão 4, então não está em grau de dificuldade a prova aqui. Né? Aqui já está pedindo assim, ó, dada a função, vamos lá ver qual é a função aqui. Função f de x. É x ao cubo sobre 3, então assim, ó, repara lá, quando tem a fração, não é para complicar, é quando aquele derivar ali, o 3, o x ao cubo, ele vai cortar com o denominador. É por isso que às vezes aparece fração aqui, não é diretamente para complicar as contas, pelo contrário, é para tentar tornar a continha um pouquinho mais fácil da gente encontrar aqui as respostas. Valor de x de ponto extremo e qual remete a máximo e mínimo. Então eu já tinha conversado com vocês aqui, ó, ponto extremo é quando a derivada vale 0, tá? Então ponto extremo, a gente vai fazer o seguinte, ó, ponto extremo é quando a derivada vale 0, tá? Esse aqui é o meu ponto extremo. Deixa eu ver que ali a minha canetinha correu para baixo. Só uma apagada nesse negócio aqui. Tá, vou escrever de novo aqui. O ponto extremo é quando f' de x igual a 0. Então, a primeira coisa, né, moçada, vamos derivar. Vamos derivar essa função aqui, ó. F' de x vai ficar 3x ao quadrado sobre 3. Né? Potência vem para frente multiplicando e diminui um do expoente. Ó, isso aqui tem que estar muito pronto para vocês, essa ideia aqui, né? Da potência ir para frente multiplicando e diminuir um do expoente. Esse é o principal recurso que a gente vai utilizar nesta prova específica aqui. Derivada de função linear, sobra só o coeficiente, derivada de constante vai para 0. Melhorando mais um pouquinho lá, cortando o 3, né? Cortando o 2. Isso aqui ficou x ao quadrado menos 7x mais 6. Tá? Essa aqui é a derivada. Quais são os pontos extremos? São os pontos que zeram a derivada. Para eu saber quem é que zerou a derivada ali, galera, eu tenho que encontrar as raízes. E as raízes eu vou usar soma e produto, porque é o jeitinho mais rápido que eu conheço aqui nestas provas, porque eles não vão dar umas raízes muito difíceis lá para nós nesse momento, em solidariedade ao nosso pensamento dinâmico aqui. Ó, quem é o A, o B e o C, né? O A é 1, o B é menos 7 e o C é 6. Então, assim, a soma tem que ser menos 7 sobre 1. A soma vai dar 7. E o produto é C sobre A, 6 sobre 1, que é 6. Dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 6. É para aí que tem que rodar o teu pensamento, tá? Dois números que multiplicados dão 7, que somados dão 7 e multiplicados dão 6. Vamos junto lá? Já chegou nas respostas aí? Já pensou nessas respostas?
Isso mesmo que você pensou. As raízes... Eita, nós. Beleza. Vamos aqui. 6 e 1, né? Deu uma travadinha aqui, moçada. Tá, voltei. Raiz, somados dá 7, multiplicados dá 6, é 6 e 1. Né? Então as raízes são 1 e 6, raízes 1 e 6, que são os pontos críticos. Né? 1 e 6, então são meus pontos críticos ou pontos extremos ali que eu estou procurando. Então eu tenho 1 e 6. Agora, para saber se 1 é máximo ou mínimo, eu tenho que usar o teste da derivada segunda, que isso também está questionando na pergunta lá. Quem remete a máximo, quem remete a mínimo. Então, eu vou fazer o teste da derivada segunda. Eu vou calcular a derivada segunda da função que eu calculei. Se a função é x ao quadrado menos 7x mais 6, a função derivada, a derivada segunda vai ser 2x menos 7. E aí eu vou calcular a derivada segunda em cada um dos pontos críticos. Quando ele vale 1, quando ele vale 6. E aí eu vou estudar o sinal. Né? Aquela regrinha que diz o seguinte, né? Se a derivada segunda calculada no ponto crítico for maior que zero, ponto de mínimo. Então eu vou fazer o teste da derivada segunda, que ele pode dar 3 respostas ali. Ó. Pode ser maior que zero, pode ser menor que zero, pode ser igual a zero. Perdão, aqui tá... Tem dado uns pulos aqui, Aqui, ó, o x que eu vou usar aqui é o ponto crítico. Vou até ser mais específico aqui, ó. Calculado no ponto crítico. No ponto crítico. Pode ser, então, maior que zero, daí vai remeter a um mínimo. Menor que zero, vai remeter a um máximo. E quando o x for igual a zero, eu estou tratando de uma inflexão. Muda a concavidade da curva. Eu sei que tem alguns alunos que estão estudando isso na análise de dados. E sempre é importante saber se tem algum ponto de inflexão, que muda o comportamento da derivada. A derivada estava decrescente, passou a ser crescente. É isso que o ponto de inflexão marca. O que eu preciso fazer aqui? 2 vezes o ponto crítico menos 7, 2 vezes o ponto crítico menos 7. Não preciso saber o quanto que vai dar, só preciso saber o resultado. Isso aqui vai dar maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Então, no primeiro caso aqui, 2 vezes 1 menos 7 deu menor que zero. Então, o 1 é ponto de máximo, remete a ponto de máximo. Né? Quando é menor, é máximo. Quando é maior que zero, que vai ser o outro caso aqui, 12 menos 7 vai ser um número maior que zero, eu vou dizer que 6 remete a um ponto de mínimo, remete ao valor mínimo da função. Ufa, trabalhosa essa questão 4 aí, hein? Aí a galera já está desanimada lá na prova, mas não esqueça que isso aí é estratégia do professor para deixar os alunos nervosos, hein? Não surta lá, tá? Assim, vai ficando difícil, daqui a pouco aparece uma fácil ou não, vamos ver como é que vocês vão achar que está essa prova aqui. Vamos junto aqui agora a questão pontos críticos da função. Ó, mais um que pede só os pontos críticos da função. Vamos lá. Essa aqui é a questão número 5. Então vocês têm que estar atentos, né? Fora todo o estudo que vocês estão fazendo aí, o que significa ponto crítico de uma função? A função é x ao cubo menos 27x. Tá? Ponto crítico, moçada, a gente já conversou aqui na questão anterior, né? Ponto crítico é quando o f' de x é igual a zero. No caso aqui não é f, né? É g. Então deixa eu colocar aqui. Mas vale a mesma coisa, é quando a derivada vale zero. Tá? Se a função é g, quando ela for derivada igual a zero, eu vou ter os pontos críticos. Então a primeira coisa aqui, moçada, derivar, né? Isso aqui vai dar 3x ao quadrado menos 27. Agora eu vou igualar a zero. Agora eu vou ter que igualar a zero. Então, faço ali a derivada igual a zero. G' de x igual a zero. E aí ficou assim, 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Não vou usar Bhaskara, não vou usar soma e produto, porque aqui é uma função incompleta, né? Ela está na equação incompleta, ou seja, eu posso passar número para um lado e deixar só o x do outro lado. Isso vai me ajudar muito, porque aí eu vou chegar que... Opa! X ao quadrado é 27 terços, que dá 9. Então, se o x ao quadrado é 9,
é porque o x vale mais ou menos raiz quadrada de 9, o x vale mais ou menos 3. Certo? Então chegamos ali, os pontos críticos, mais ou menos 3. Está respondido ali. Tá? Essa é a resposta final aqui, porque ponto crítico é quando a derivada vale zero. Esse aqui são os pontos críticos da função g. Maravilha, maravilha, professor. Estou indo bem nessa prova aí. Estou indo bem, professor. Chega na hora lá e eu vou mal, mas agora eu estou muito confiante. É isso aí, galera. É isso aí. Tem que chegar confiante lá, que o resultado é concentração e nota boa, tá? É isso que vocês precisam fazer. Treina forte para o resultado vir forte. Nós estamos aprendendo aí com as Olimpíadas, né? Uma grande lição aí de como que o treino pode levar a resultados aí gloriosos para muitos, e na matemática a analogia é muito válida. Faça um esboço do gráfico da função x ao cubo menos 27x, indicando nesse esboço raízes, intersecção com o eixo y, intersecção com o x, que são as raízes, né? Coordenadas do ponto de máximo e mínimo, intervalo da função crescente ou decrescente. Nossa senhora, aqui o professor se emocionou na pergunta. Vamos ver lá. A gente não vai usar nessa prova que a gente vai fazer, não vou pedir para fazer gráficos, tá? Gráfico a gente vai tratar em outro momento aí no trabalho interdisciplinar, a gente vai construir bastante gráfico lá. Aqui na prova eu não vou exatamente esta questão assim como tá, não. Mas vamos nessa questão aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Dada a função g de x, vamos adaptar aqui exatamente o que a gente quer. Que é x ao cubo menos 27x, tá? A gente pode responder tudo aqui, não nos custa, tá? Fazer essa questão toda. Mas a gente tem que saber assim, ó, quem é o ponto de máximo e mínimo. Isso a gente tem que saber. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Quando que a função é crescente ou decrescente? Também temos que saber isso aí. Tá? Isso aqui também dá para saber. E construir o gráfico seria uma consequência de saber essas coisas aqui. Então, assim, para fazer o gráfico lá, ele pede assim, né, as raízes. Ó, a raiz é quando toda essa equação aqui vale zero. Então, se eu fizer assim, ó, se eu reescrever desta maneira aqui, ó, colocando o x em evidência, x ao quadrado menos 27, eu vou ter que as raízes são os valores que zeram isso aqui, né? Quando é que isso aqui dá zero? Ó? Quando o x for zero, né? Ou quando x ao quadrado for 27. Então, eu teria lá duas raízes aqui, que seriam a raiz de 27 e menos a raiz de 27. Então, só para não deixar sem resposta aqui, embora a gente não vá fazer a questão aí na nossa prova de construir gráfico, de encontrar as raízes, isso aqui é importante porque daí lá no gráfico você sabe aonde corta o eixo x. Né? Então, com as raízes você sabe que esse é um gráfico que no menos infinito ele vai tender para menos infinito, quando o x vai para mais infinito, tende para mais infinito. Então, se eu fosse fazendo um gráfico aqui, ó, eu ia ter o seguinte, no menos infinito ele vai para menos infinito. Quando o x for mais infinito, ele termina lá para cima. Ele vai cortar aqui no zero, vai cortar também no menos raiz de 27, né, que vai dar aqui um pouquinho do 5, um pouquinho longe do 5 aqui, né, já que raiz de 25 é 5, raiz de 27 é um pouquinho depois do 5. Tá? Então, digamos que aqui eu falei 5 aqui, escrevi 5, é 27. Tá? Então eu já sei aqui que o gráfico está passando aqui, ó. Passa nesse ponto, passa nesse ponto. Aí ele vai. O que a gente calculou antes no exercício anterior a este gráfico aqui? Que ele tinha lá os pontos 1 e 6, né? Que eram as respostas que a gente achou. 1 e 6. Beleza. 1. E depois desse aqui eu vou ter o 6. Né? Já que raiz de 27 é um pouquinho depois do 5. O 6 é raiz de 36, né? Então ele vem um pouquinho depois. Eu vi lá que o 1 a gente calculou antes ali, né? É a mesma questão do exercício anterior. Então, usando a resposta do exercício anterior, a gente sabe lá que o 1 vai remeter a mínimo e o 6 vai remeter a máximo. Quando o que vai acontecer aqui, ó? O 1 vai remeter a máximo. É a mesma questão da anterior aqui que eu estou copiando, certo?
Isso, tá, tô copiando certo. Os pontos críticos aqui, ó, não, eu misturei as questões, né? O ponto crítico está aqui, ó, é menos 13 e 3. 1 e 6 era outra questão lá. Menos 13 e 3, agora eu achei aqui. Misturei as questões ali, moçada, desculpa. Estava pensando em 1 e 6, isso aqui era outra coisa. A questão anterior deu menos 3 e 3 pontos críticos dessa função. Então, se eu fosse fazer um gráfico, eu ia saber que o menos 3, né, vai remeter aqui. Ele não pediu quem era máximo e mínimo, então vamos descobrir isso. Tá? Vamos descobrir isso. Eu acabei misturando as questões aqui que a gente acabou de fazer. Vamos lá. Derivada a gente já fez, né? Tinha dado a função derivada. A gente tinha encontrado aqui. A derivada é 3x ao quadrado. E a derivada segunda seria 6x, a derivada segunda da função g. Chamando de f aqui, pelo poder do hábito aqui, mas é g, duas linhas, dado por 6x. Aí, como é que eu vou saber se aquele ponto 3 é máximo ou mínimo, né? Porque aqui quer saber as coordenadas do ponto máximo e mínimo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos calcular a derivada segunda no ponto menos 3. Isso aqui vai dar maior que zero ou vai dar menor que zero? Pensa comigo lá, 6 vezes menos 3 vai dar um número menor que zero. Menor que zero. Então, aqui vai remeter a um ponto de máximo. Então, aqui no menos 3 vai atingir um valor máximo aqui. E depois, quando for 3, vai ser um resultado maior que zero, vai remeter a um ponto de mínimo. Então, fazendo o estudo do gráfico aqui, ó, ele sobe, aí vai até lá um ponto máximo, vai cortar no zero, vai até um ponto mínimo, vai passar no 27 de novo ali. Então, esse seria um esboço muito brutal aqui do gráfico. O que ele está pedindo aqui, aí a gente tem que ter cuidado, as coordenadas do ponto de máximo e mínimo. Né? O ponto de máximo e mínimo. O ponto de máximo, ele tem as coordenadas, né, ponto crítico e x do ponto, e a função calculada no ponto crítico. Então, assim, ele tem coordenadas x, y. Quando pede lá as coordenadas do ponto de máximo ou do ponto de mínimo, não basta só saber a coordenada x, eu tenho que saber também quem é o y. Então, a gente já viu o seguinte, ó, o ponto de máximo vai ser quando o x vale menos 3. Então, eu colocaria aqui, ó, máximo quando o x é igual a menos 3, e aí eu vou ter o seguinte ponto, ó, menos 3 e a função calculada no menos 3. Quanto que vai dar isso? Aí eu vou me lembrar lá da função g. A função g é o seguinte, ó, é x ao cubo menos 27x. Se o x é menos 3, né? X é menos 3, isso aqui vai dar 81 positivo, menos 27 aqui. Vai dar 54. Então aqui a altura máxima aqui, ó, 54. Então um ponto, né, que é o ponto de máximo, tem coordenadas menos 3 e x igual a 54. Agora eu vou lá calcular o ponto de mínimo, esse aqui, ó, que está aqui embaixo, aqui nesse gráfico, nesse esboço que eu fiz. Ele tem x valendo 3 e vai ser uma conta muito semelhante aqui, só que agora vai ser 3 ao cubo 27, menos 27 vezes 3 que é 81, então é só trocar o sinal aqui, vai dar menos 54. Então tá feito. Bem trabalhosa essa questão aqui. Tirando a parte do gráfico, né, o que vai ser pedido lá para vocês? As coordenadas do ponto máximo e mínimo. Então, ponto de mínimo vai acontecer o seguinte, ó, x valendo 3, y valendo menos 54. É trabalhoso esse trem aqui. Né? Onde ela é crescente e decrescente, né? Isso o gráfico ajudaria muito. Ó. A função crescente e decrescente, já que a gente fez o esboço do gráfico aqui, ó, moçada, vou até tentar dar um zoom aqui nessa. Então, o nosso gráfico ficou assim, né? Ele foi lá, subiu, passou aqui no zero, né? E a gente soube aqui que aqui é menos 3, aqui é 3. Então, aonde a derivada é decrescente, ó, galera, ela é decrescente, né? Nesse intervalo aqui, ó,
no intervalo que eu vejo aqui o meu gráfico, né, entre os pontos críticos, nesta parte aqui, ó, a derivada é menor que zero. O f' é menor que zero. Por quê? Porque ela está caindo, né? Porque a inclinação da retangente é negativa. Então, aonde ela é decrescente? No intervalo de x que vai de menos 3 até 3. Para todo o resto, ela é positiva, é crescente. Então, ela é decrescente no intervalo de x menos 3 até 3 e crescente nos demais, no restante do domínio, né? Que é do menos 3 até menos infinito e do 3 até mais infinito a função é crescente. Tá? Pode estudar pelo sinal da derivada também. Trabalhoso esse trem aqui. Vamos para o próximo aí. Vamos para o 7. Só falta mais 4 questões aqui. Vamos lá ver como é que chegamos aqui. 7. Essa 7 tem que usar aí uma anotação, ó, que vai ser interessante vocês entenderem aqui. Quando eu estou derivando o quociente, derivada do quociente, f'g menos fg'. Tudo isso sobre g ao quadrado. Então, essa aqui é chamada regra do quociente. Tá? Por que ela é importante? Porque a gente não aprendeu a derivar, né? Quando a gente está falando lá que a derivada a gente sabe a, x na n, a gente não saberia derivar, por exemplo, isso aqui, ó, x ao quadrado menos 2x sobre 3x mais 1. A gente sabe derivar x ao quadrado menos 2x. Se fosse só isso, não tem problema nenhum. A gente sabe derivar 3x mais 1. Não tem problema. Mas quando está um dividindo o outro, a gente não tem esse recurso. O recurso é qual? O recurso é usar esta regra, né, do quociente aqui. A regra do quociente, a regra da divisão derivada de um quociente. Como que eu faço isso aqui? Então tá aqui, ó, a resposta tá aqui, né, moçada? A gente só tem que se organizar lá, ó. Alguma coisa eu vou chamar de f e outra coisa eu vou chamar de g. Então f para mim aqui vai ser x ao quadrado menos 2x. Quem vai ser o f' nessas condições? Vai ser 2x menos 2. Quem é o g? O g é 3x mais 1. Quem é o g'? G' é 3. Tá? Eu preciso dessas 4 informações. Por quê? Porque daí a resposta está aqui, ó. Coloca f', está aqui. Agora coloca g, está aqui. Agora coloca g ao quadrado, também já está ali. É só pegar o g e colocar ao quadrado. Quem é o f, está lá. Quem é o f', tá tudo aqui. Né? O que a gente precisa está aqui já escrito. Então eu vou voltar aqui para a regra que foi dada, que diz o seguinte, f', copia lá tudo entre parênteses, agora se tem mais de um termo, para a gente não se atrapalhar. 2x menos 2 vezes quem é o g? O g é 3x mais 1. Quem é o f? X ao quadrado menos 2. Menos 2x. Quem é o g? O g', né? G' é 3. Então repara, moçada, é um problema que é dada a resposta, ó. Tá falando aqui, você vai dividir duas funções e a resposta é dada dessa forma. Deriva a primeira e copia a segunda, coloca um sinal de menos, copia a primeira, deriva a segunda e embaixo a segunda ao quadrado. E é o que eu estou reescrevendo aqui. No final vai ter que juntar um pouquinho, fazer uma álgebra ali e chegar na resposta um pouquinho mais organizada, se quiser encontrar a resposta de acordo com o gabarito. Né? Então, se desenvolver um pouquinho mais isso aqui, vai achar lá alguma coisa parecida com 3x ao quadrado mais 2x menos 2, e aqui embaixo pode deixar mesmo nesse formato aqui, não tem problema, né? Posso deixar aqui, eu só juntei aqui, né? Fazendo 3x vezes 2x vai dar 6x ao quadrado, coisas desse tipo aqui, que a gente vai ter que resolver. Tá bom? Essa é a resposta aí da questão número, deixa eu ver que número é, número 7 já. Então vamos para 8 aqui. 8, 9 e 10 fecha com integrais. Então a última parte aqui, integrais. Tem uma turma aí que também vai assistir essa live que não vai fazer integral na hora da prova lá. O pessoal da administração pública. A prova deles vai só até a parte de derivada. Então essa parte aqui é mais para conhecimento geral. Quem é da administração pública, está feita a revisão inicial aí.
tá? Mas vamos aqui, para quem vai aí na administração empresarial, vai calcular a integral de 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 integrado em relação a x. Esse dx faz parte da notação da integral, né? Uma integral indefinida porque não tem os pontos ali de início e de fim da integral. Lembrando lá que a integral de ax na n dx, como é que a gente resolve isso? Soma 1 no expoente e divide por essa soma. A gente acrescenta mais uma constante quando a integração é indefinida. Então o que eu tenho que fazer aqui, moçada? Somar 1 no expoente e dividir por essa soma. Cada um dos termos lá. Soma 1 no expoente, né? Soma 1 no expoente, soma 1 no expoente. Né? Se não tem expoente ali é 1, se não tem x é porque o x está na zero. Então ficou assim, ó, 4x, 3 mais 1 é 4, divide por o que apareceu no expoente. 3x, 2 mais 1 é 3, divide pelo que apareceu no expoente. 3x, 1 mais 1, dá 2 sobre 2. Derivada de uma constante é a constante vezes x. Tá? Isso aqui, se você quiser entender lá, é x na zero. 1 vezes x na zero. X na zero mais 1 dá x na 1. Divide por 1 mais uma constante. Está feito lá. Dá para melhorar um pouco? Dá para simplificar aqui se quiser. Tá? Aqui não dá. É isso aí. Essa é a integral mais uma constante. Está feito lá a questão de integral. Como que isso pode complicar? Vai ficar mais trabalhoso, na verdade, como pede aqui a questão número 9, vai ficar um pouquinho mais trabalhoso quando pedir para calcular a integral de 0 a 1 de 6x na quinta menos 2 dx. O que é isso aqui, moçada? A integral de f de x dx é a integral calculada no ponto final menos a integral calculada no ponto inicial, quando a gente está falando de uma integral definida que vai de a até b. Então, primeiro de tudo, vamos ter que integrar esse negócio aqui, né? Quem é o fzão de x aqui? O resultado dessa integral. Eu não fiz em cima ali, mas é uma coisa que é importante a gente pensar aqui. Ó. Vou reescrever. Voltei aqui para cima, desculpa lá. Né? Isso aqui é a minha função primitiva, que eu derivo, eu vou voltar lá para o original. Ó. Então, isso aqui ficou x na 4 mais x ao cubo mais 3x ao quadrado sobre 2 mais x mais uma constante. Ó, se eu derivo essa função aqui, que é o resultado da integral, derivada de x4 dá 3, dá 4x ao cubo, está aqui o primeiro termo, 4x ao cubo. Derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado, está aqui. Derivada de 3x ao quadrado dá 2 vezes 3 meios de x, vai dar 3x, está aqui. Derivada de x dá 1, está aqui. Derivada de constante é 0, não precisa aparecer. Então, é uma prova real, né? Você deriva a integral, você volta lá para o valor que você estava integrando, né? Dito isso, moçada, vamos então encontrar a função primitiva aqui, aquela que vai ser o resultado dessa integral. Como é que fica? Soma 1 no expoente, então ficou 6x na 5 mais 1, divide por 5 mais 1. O que mais? 2 vai ficar 2x, né? Porque é 2 vezes x na 0. Então, sempre que tiver uma constante, acrescenta o x aqui e soma a constante. Essa é a resposta, melhorando aqui um pouquinho, ó, fzão de x ficou, corta o 5 mais 1 com o 6, ficou x6 menos 2x mais uma constante qualquer aqui. Qual é a integral definida? Eu tenho que calcular o fzão no ponto final de 1 menos o fzão no ponto inicial, que é 0. Quanto é que vai dar o fzão de 1 ali? Ó? Troca o x por 1. Né? Então ficou assim, ó, 1 na sexta menos 2x. Melhorar aqui que eu escrevi, parece 16. X vale 1, né? Então é x na sexta menos 2x. Isso aqui, ó, uma notação usual que aparece, né? Vocês podem usar também, é colocar que isso aqui vai ser calculado da seguinte forma. Ó. X na sexta menos 2x, calculado de 0 até 1. Eu nem vou colocar constante, porque eu vou somar constante, eu vou diminuir constante,
acaba que isso não influencia em nada aqui na hora de calcular a integral definida. Então eu vou trocar primeiro o x por 1, ficou assim, né? 1 na sexta menos 2 vezes 1, menos agora o x trocado por 0, que vai dar 0 nesse caso aqui, né? 0 na sexta é 0, 2 vezes 0 vai dar 0, então aqui deu 0. E aqui deu 1 na sexta menos 2, 1 na sexta menos 2, isso aqui vai dar menos 1. Tá? 1 menos 2 deu menos 1 ali, menos 0, a resposta é menos 1. Essa é a resposta da integral. O que significa uma, né, já que a área é negativa, significa que é uma área que está abaixo do eixo x. Então, no somatório aí das áreas, se tiver área para cima, se tiver área para baixo, aquela que ficou maior é a área abaixo do eixo x, por isso um número negativo aqui na resposta, já que integral representa a área. Por último, moçada, questão difícil aqui, né, que envolve o conceito de integral, é a integral que está entre dois gráficos. O exemplo é, eu tenho aqui por baixo uma curva x ao cubo, e eu tenho aqui por cima a reta 4x. E aqui tem um esboço lá do gráfico, aqui corta no 2. E aí quer saber quanto que vale essa área aqui? Se eu tenho uma curva x ao cubo limitando inferiormente, e se eu tenho a reta 4x superiormente, então na verdade quer saber essa área aqui, ó. Quanto é que vale essa área aqui, né? Quanto é que vale essa área? Então essa área vai ser uma integral, moçada. Vai ser a integral que vai de 0 até 2, porque é a área que está variando aqui no x, ó. Vai de 0 até 2, essa área que eu quero saber aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a função que está por cima, que é 4x, menos a função que está por baixo, que é x ao cubo. É isso que eu tenho que integrar, então. A integral que vai de 0 até 2 da função limitada superiormente aqui, 4x, e inferiormente pela curva x ao cubo. Sempre a de cima menos a de baixo, tá? Porque a 4x vai dar toda uma área embaixo, e eu vou tirar essa área que está abaixo do x ao cubo. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro integra, depois calcula nos pontos iniciais e finais. Então, como é que vai ficar a integral desse negócio aqui? Ó? 4x mais 1, né? 1 mais 1, sobre 1 mais 1. E aqui ficou menos x na 3 mais 1, sobre 3 mais 1. Não é igual aqui, menos, né? Tá, vou melhorar mais um pouquinho lá. Então, isso aqui, ó, equivale a fazer o seguinte, isso aqui vai dar 4x ao quadrado sobre 2, vai dar 2x ao quadrado. E aqui ficou, 3 mais 1 ficou 4, x na 4 sobre 4. X na 4 sobre 4. Isso aqui tem que ser calculado de quanto até quanto? De 0 até 2. Então, quando eu trocar por 0, vai dar 0, não me importa. A resposta vai ser só trocar tudo por 2 ali, onde tiver x. Então, ficou assim, 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 na 4 sobre 4. Isso vai me dar a área daquela barriguinha ali, calculada lá. Tudo isso aí fazendo aqui, 2 vezes 2, quatro. Resposta final, 4. Tá? 8 menos 4, que deu ali do outro lado, né? 16 dividido por 4 é 4. 4 feito, moçada, sobrevivemos aqui. Deu tempo aqui, hein? Deu longo aqui, mas é que eu também tentei explicar tudo. Mas era isso. Eu vou encerrando aqui. Para quem está me assistindo aí, ele está comigo lá na aula no Teams. Vamos voltar para lá, galera. Só para deixar salvo aqui para outras pessoas, eu farei o mesmo também com outras turmas aí, tá bom? Agradeço. Vou interromper aqui a gravação e vou voltar lá para o Teams. A gente se encontra em 2 minutinhos ali, tá bom, galera? Obrigado aí, bons estudos. Acompanhe aí que eu vou fazer outras lives semelhantes a essa. Claro que com outras listas, né? Para vocês irem somando aí e se preparando também para a nossa prova de semana que vem ou dessa semana para alguns, tá bom? Grande abraço. Até breve.